E o nosso tema de hoje é uma palavra muito, muito, muito importante. É como se fosse a direção da nossa vida, né? Nós vamos falar sobre orgulho. Orgulho. Nós temos orgulho dos nossos filhos, ou às vezes dos nossos amigos, ou às vezes dos nossos familiares. Nós sentimos orgulho, nós sentimos... Muitas vezes é colocado esse adjetivo como algo muito bom, sentir orgulho de algo, né? Ah, eu sou orgulhoso por ter tal bênção, eu sou orgulhoso por ter tal emprego. E muitas vezes a gente esquece do real significado da palavra orgulhoso. E aí, voltando lá para as escrituras, porque o que vai guiar as nossas conversas vão ser sempre as escrituras bíblicas, em Provérbios 16, do 18 ao 19, vai dizer assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. No 19 ele vai falar: é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar da riqueza dos orgulhosos. Continuando em Provérbios ainda, lá no Provérbios 29 e 23, vai dizer assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde é respeitado. Isso lá na minha versão, aqui na minha versão da Bíblia, né, gente? Cada um vai ter uma Bíblia em casa, enfim, mas a essência é a mesma. Então, desde a palavra, desde lá biblicamente falando, o orgulho já era uma coisa condenada por Deus, já é algo que Deus já adverte a nossa vida. Não sejam orgulhosos. Por que ser orgulhoso, né? Isso não traz nada de bênção sobre a nossa vida. Antes ser humilde do que orgulhoso. E aí, gente, quando a gente fala em orgulho, é importante a gente retratar as manifestações do orgulho. Porque muitos problemas, e isso eu já presenciei, isso eu já consegui perceber, isso eu já consegui ver na minha vida, que muitas manifestações do orgulho, às vezes, estão embutidos nas nossas pequenas atitudes, nos nossos pequenos atos, e a gente não consegue evoluir, não consegue progredir, por causa que tem a raiz do orgulho ali. E a raiz do orgulho, ela vai ter infinitas manifestações na nossa vida que vão nos impedir de ir pra frente, de alcançar aquilo que a gente deseja, de perdoar as outras pessoas, de ceder a mão pro nosso inimigo, de amar ao próximo, né, como nós amamos, como é bíblico também. E muitas vezes está lá o fundinho do orgulho. Então, quando a gente começa a olhar para as manifestações do orgulho, a gente percebe que essa raiz é muito fundamentada nos dias atuais e que cada momento que passa é mais presente ainda. E quando a gente não extingue ela das nossas vidas, quando a gente não tira essa raiz do orgulho, Deus não traz bênção sobre nós. As coisas não fluem, a gente não consegue agir de forma que prospere. Então, eu gostaria de salientar aqui, se você tiver um papel e uma caneta, anota aí que é importante vocês anotarem para todo dia a gente dar uma lida para ver. Senhor, examina o meu coração. Porque, gente, eu falo para vocês com o coração muito aberto. Se depender da nossa vontade, da nossa carne, do nosso natural, nós vamos continuar sendo orgulhosos e não vamos conseguir alcançar o que a gente almeja. Um coração humilde, um coração obediente e realmente provar o melhor dessa terra. Então nós precisamos da ajuda de Deus para fazer reconhecer que na nossa vida existem raízes que precisam ser tiradas, que precisam ser mexidas para que Ele possa vir e fazer a obra, né? Então eu costumo dizer, agora eu vou falar para vocês as manifestações do orgulho, mas que quando a gente faça uma oração a Deus, que é nada mais que uma conversa, como se você estivesse conversando com o teu melhor amigo, ou com o teu pai, não precisa ser uma oração com palavras bonitas, uma oração chique, uma oração, né, aquela que a gente nem entende às vezes quando alguém vai orar sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus quer ouvir o teu coração, Ele quer ouvir a tua boca da forma que você consegue falar. Então, quanto mais íntimo, quanto mais próximo for de Deus, mais fluida, mais tranquila, mais leve vai ser a tua oração. Porque assim como quando nós estamos próximos dos nossos amigos, quando estamos próximos de pessoas que convivem conosco, a nossa troca de conversa é muito mais simples, é muito mais leve, é muito mais sem aquela preocupação de trazer palavras bonitas, de falar de forma chique. Não é isso. É leve, é tranquilo. E é isso que nós temos que ter com Deus. E a gente só adquire tendo intimidade com Ele. Então, quando nós formos fazer as nossas orações, que a gente possa apresentar de fato as manifestações do orgulho e dizer: Deus, nesse pontinho aqui eu não consigo agir sozinho. Nesse pontinho aqui eu preciso que o Senhor mexa, que o Senhor mude, que o Senhor entre e faça morada. Porque assim, gente, Deus não arruma corações. E Ele não vai arrombar o teu. Ele precisa que você libere, que você abra a porta e diz: vem, Senhor, entrar aqui comigo. Eu não sei nem como eu vou me mexer, eu não sei nem como eu vou agir, mas que o Senhor venha e entre aqui dentro e faça mudança, da forma que o Senhor acha melhor, da forma que o Senhor quiser. Mas nesse momento eu quero trazer para vocês importantes reflexões sobre as manifestações de orgulho na nossa vida que a gente precisa dizer para Deus entrar e mudar. Desde a arrogância, muitas pessoas consideram a arrogância sinônimo de poder. Ser arrogante é sinônimo de ser alguém empoderado, de ser alguém forte. E não é isso. A arrogância, o fundo dela, é o orgulho. Então, às vezes, as pessoas são tão arrogantes que elas não conseguem se liberar dessa arrogância, dessa supremacia de ser arrogante, porque existe uma raiz de orgulho lá por trás, que atrapalha nesse processo. Outra manifestação do orgulho é a vitimização. Porque isso acontece comigo, porque o Senhor não me ama, porque ninguém me ama, porque eu tô aqui, ninguém lembra que eu existo, porque tudo de errado só acontece na minha vida. Sabe aquela coisa que a gente sabe que tem parcela de culpa e mesmo assim você se coloca como vítima? Porque todo o problema que acontece, ele tem uma parcela de nossa culpa. Sim, às vezes nas escolhas erradas, às vezes de não ouvir a voz de Deus, às vezes da gente se exaltar, às vezes da nossa energia estar tão carregada, pesada, né? Que a gente não consegue manter a calma e a gente acaba trazendo de fato alguma briga, enfim, ou a gente ocasiona brigas por pequenas coisas, por pequenas faíscas e a gente transforma numa fogueira, né? Então nós nos colocarmos como vítima. Vítima, a raiz é o orgulho. Eu não consigo admitir que de repente eu tenho uma parcela de culpa. Eu sou tão orgulhosa a ponto de não conseguir dizer: não, eu realmente errei, eu realmente preciso pedir perdão, até aqui eu tava certa, mas aqui pra frente eu acabei errando, né? Então quando a gente só se coloca como vítima, a raiz também é o orgulho. Outra manifestação, a tristeza, aquela tristeza profunda de frustração, muitas vezes está relacionada com o orgulho também. Porque no ímpeto da gente se manter forte, muitas vezes,
vezes a gente se põe numa posição de não pedir desculpas, de não pedir perdão, de manter a firmeza e de não conseguir pedir ajuda. E aí o que acontece? O nosso coração vai ficando triste, vai sofrendo, 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 até um ponto que a tristeza toma conta do nosso coração de uma forma que a gente não consegue nem reverter. Então a tristeza também pode ter como fundinho